Muito bem. Nós vamos continuar falando sobre o hinduísmo e agora estamos lidando com rituais e o culto, né? Existe uma correspondência métrica dos Vedas, que é a literatura sânscrito, da onde nós vamos retirar esse conteúdo, né? Uma correspondência para elaborar os rituais de fogo, Agni Hotra. Os Vedas consideram em vários tipos de textos, todos são dos tempos antigos, datam de data bem recuada, né? Eles têm um núcleo que é formado pelos mantras, que representam hinos, orações, encantamentos, mágicas, fórmulas, rituais. Tudo isso é colocado ali nessa seção da literatura Veda. Buscou-se relação entre a estrutura que representava nos altares antigos e as formas nos escritos do Rig Veda. Entendeu? Então, nos altares se representam três planos: a criação, a terra e também o céu, né? Então, os três planos são colocados, né? A criação, a terra, o ar e o céu, né? E vai formar uma pirâmide, a pirâmide invertida. E na época védica, os sacrifícios aos deuses ofereciam mel e leite e fogo, né? E havia muita recitação de hinos. Nos nossos dias, né, as divindades são interpretadas e representadas usando aquelas escrituras antigas, né, mas trazendo luz de vela, de incenso, flores, frutas, doces, né? Mudou um pouco. Os hinos de hoje são trazidos do Puranas e dos Tantras, né? Também se recitam muitos mantras. É assim que acontece o culto, né? São utilizados nos cultos imagens ou símbolos das divindades, né? Para quem se vai render o culto ou a oferenda, né? E sempre com mantra específico a cada uma das divindades. Essa palavra mantra, você já notou que mantra é o centro do culto, né? A palavra mantra significa fórmula sagrada. É composta da partícula man, seria mais ou menos o revestimento da mente, né? E tra, que é a disciplina, né? Disciplinar em sânscrito. Então seria o mantra uma disciplina da mente. E o mantra é a representação sonora da entidade divina, né? A entidade divina se representa no mantra. E a crendice ligada ao mantra propõe que, se você combinar as letras e a pronúncia de forma correta, então haverá um efeito induzido ao plano físico, mental e espiritual. Então, se fizer certinho, esse efeito, tanto no físico quanto no espiritual e no mental, ou seja, o ser humano, o ambiente e o mundo espiritual, estarão então conectados, sendo que para cada mantra existe um vínculo com uma entidade criadora e com uma entidade receptora. Então, é muito específico o mantra. A escritura Rig Veda, ela faz referência a uma linha específica de conhecimento sacerdotal que eles chamam de Saman, com N no final, desculpa, Saman, que lida com as melodias, né? Mostrando quais e como deve ser cantada, né? Quais devem ser cantadas nas estrofes, né? E o sacerdote aprende isso. Então, tudo isso é magia, entendeu? E os hindus instruídos, eles dizem que essa magia é perigosa. Cantar sem o conhecimento certo
na perspectiva da crença da magia hindu, né, para os seus líderes, cantar aquilo sem estar certo, sem estar no ritmo certo, sem entonação certa, sem estar articulando corretamente, cantar errado pode trazer problema. Então é por isso que antigamente se tirava, o mestre vinha com o discípulo e saía da vizinhança. Na verdade, ele saía, sabe de onde? Dos limites do povoado, para que o mestre tivesse a liberdade de estar com seus discípulos. Se o discípulo errasse alguma coisa, não influenciasse a vila, né, o vilarejo, a cidade, para que ele pudesse praticar o mantra até ele acertar, né, de tão perigoso que eles acham que isso é. Então, é muito específico, né? A magia védica, que as divindades Shiva e Vishnu estavam incluídas, né? Eram muito específicas para não errar, né? Para você ter uma ideia, Shiva e Vishnu chega a ter 1000 nomes diferentes, se usar os dois, né? Nomes distintos, em que cada um representa um aspecto distinto de uma operação, de uma realização, de uma ação. Então, tudo é muito específico. E os hindus, eles pensam que a prática contínua do mantra traz a energia da divindade com a sua ação específica para dentro da pessoa. É por isso que a mente está incluída, o ambiente está incluído, né? E o mundo espiritual está incluído. Essa é a crença. Assim como existe representação sonora da entidade espiritual, também há uma imagem para representar essa entidade. E essa imagem é chamada yantra, né? Yantra é uma forma de entidade emissora da energia, né? E qual é o tipo mais conhecido ou mais popular de yantra? O tipo mais popular de representação da imagem da divindade. Porque o mantra se refere à sonoridade, mas a representação gráfica disso, qual que é, né, grafada? É a mandala, né? Então, a mandala é muito importante dentro dessa estrutura religiosa de culto e de ritual. Hoje em dia as mandalas, elas também são tatuadas no corpo, as pessoas tatuam nas costas, tatuam no corpo, porque é muito comum tatuar nas costas, até com escritura junto também, né? Que tem esse ar mágico que se dá. Os ocidentais pensam que se trata de um amuleto, né? Como se fosse um amuleto de proteção, né? Quando tatuada no corpo, é muito comum. Aqui perto de mim, aqui na vizinhança, tem também. Os monges tatuam, né? As mandalas e os escritos, né? Do sangha. É muito específico, né? E nesse caso aqui, né? Eu estou aqui nesse momento no contexto de budismo, né? Mas no outro contexto de que eu estou falando, no contexto hindu, também existem pessoas específicas para fazer essa tatuagem e obter os efeitos que as pessoas procuram, né? Estão atrás, né? Então representa a mandala uma entrega de si mesmo. Se a mandala é colocada no corpo, representa uma entrega de si aos poderes daquela divindade, do espírito. Alguns buscam demônio por algum motivo, né? Do demônio, da entidade, ou da energia, da representação. A mandala no corpo significa que o corpo está entregue, ele se torna uma oferenda. Então, isso acabou se tornando muito popular entre os turistas, né? Principalmente turistas ocidentais, que utilizam mandalas no corpo como adorno, né? E acham, eu estou no Oriente, deixa eu fazer uma mandala, né? E aí acontece isso, leva para casa essa invocação sem saber o que significa, né? E eu estou aqui rindo, achando engraçado, porque é engraçado você lidar com uma coisa espiritual, né? Você sabe que eu lido com espiritualidade, né? E com luta espiritual também.
Esse é um outro contexto de ministração. Mas eu acho muito interessante, inclusive isso no segundo livro meu, de A Manifestação do Dragão, eu falo a respeito de uma pessoa que ele é engraçado, ele aceita realizar os rituais, ele paga pelos rituais, porque ele é turista e gosta de turismo religioso, e onde ele vai, ele paga para um ritual, para o sacerdote fazer o ritual para ele filmar, ou para ele dançar, e filmar ele dançando ou participando. Então, o que está acontecendo com essa pessoa que eu narro no livro? As entidades que existem, entidades espirituais que são invocadas no cântico, ou que são invocadas quando é feito o desenho da sua representação gráfica, elas estão aceitando. E se o ritual é pago, o ritual pago é aceito como ritual válido, né? Então, quando envolve um sacrifício de oferenda, aquilo deixou de ser uma coisa cultural, uma cantiga, e se tornou, de repente, algo sério, né? E lembrando, né? Os mestres saíam com seus discípulos para fora dos limites do povoado, do vilarejo, para realizar isso. E as pessoas realizam na esquina, às vezes com uma pessoa treinada, um monge, mas às vezes nem é isso, né? E carregam isso junto consigo, né? No corpo, com as oferendas. Então eu narro isso no livro A Manifestação do Dragão 2, né? O pensamento ocidental é que tudo isso é cultural e seria um respeito. Mas tem que tomar muito cuidado. Respeito é uma palavra muito interessante de usar no contexto religioso. Então, algumas mandalas, elas são mais simples e outras podem ser muito elaboradas. Além delas representarem coisas locais, elas podem representar todo o universo, né? E ela possui um sentido de estar ligado à iniciação, né? E em rituais de fogo, é costume desenhar-se mandalas onde a fogueira é colocada. A mandala é desenhada e a fogueira é colocada em cima desse desenho da mandala para potencializar, né, o fogo e a oferenda de fogo. Aos processos de fazer ritual, se procura buscar dois conceitos tradicionais. Os que estão relacionados à pureza são chamados Suda, e os da impureza, chamado Asuda. Acontece aqui exatamente como acontece no grego, né? O A aqui é negação, né? No sânscrito. E o português trouxe alguns A de negação também para a língua, né? A partir do latim. Mas uns são os bons auspícios e outros são os maus auspícios, né? Os bons auspícios, chamados Suba, e os maus auspícios, chamados Asubá, né? Na verdade, pode-se pronunciar e prefere-se como se fosse um V em vez do B, Asubá, né? O conhecimento está ligado à renúncia e os rituais estão ligados aos afazeres. Os primeiros são parte dos que renunciaram ao mundo, conhecimento. E os rituais, os afazeres, estão ligados à vida comum, porque a vida comum pede afazeres e a vida renegada pede contemplação. Você compreende? Então, o Vedanta, que é a escritura da onde a gente tira isso para compreender, faz distinção entre o conhecimento libertador da mera ação ritual. Então, existe um conhecimento que é libertador e um conhecimento que está ligado à vida mesmo, né? Então, ele ao concedendo da vida. Então, isso pede ritual, entendeu? Assim, no hinduísmo, existe uma proposta de algo chamado Dharma, né? É um termo que envolve, que soma, é um somatório dos deveres e responsabilidades sociais, sendo que, na prática,
é o cumprimento desses deveres que são respeitados dentro de uma casta, dentro do Varna, né? E ao qual aquela pessoa, o grupo pertence. Etimologicamente falando, essa palavra Dharma, ela significa aquilo que sustenta a existência do uno, ou aquilo que dá sustentação ao uno, né? Então, como ele dá sustentação, se diz que dá contexto. Então, se dá ocupação também. Por isso seria traduzido às vezes como a ocupação. Também se constitui um termo bem amplo, né? Que representa a lei religiosa, o costume social que vem da religião e o dever, né? Alguns ampliam e dizem que também significa a verdade. Então, você percebe que Dharma é bastante coisa. Realmente, eu coloco Dharma mais como um termo contextual, né? Lei, costume, dever, verdade, é muita coisa. Para o hindu, a manutenção do Dharma vai fazer com que a vida seja moralmente correta. E é isso que se busca. Então, voltando para o ritual do fogo, ele acontece junto com gestos das mãos, né? Que é chamado de mudras, né? Isso quando está na dança, né? É mais percebido isso, né? O gesto das mãos, que são cridos serem resultados da purificação de um estado interior que estava cristalizado. Então, retirou aquela cristalização daquele estado interior e agora vai se purificar para libertar, porque tudo isso é um processo de purgar. Então, é aquilo que o yoga chama de asanas, né? As asanas do yoga são os mudras. Só que os mudras se fazem com as mãos. Mudras é com as mãos. E asanas é com o corpo. Então, os exercícios de yoga seriam mudras com o corpo todo. Seria mais ou menos essa a interpretação, né? Tem mudras que ficaram tão populares de lidar com o corpo que se transformaram em danças. E são atos ritualísticos culticos. São danças de invocação ou de oferenda de apresentação de si. O que às vezes nós ocidentais olhamos, achamos tão bonito, né, aquilo tudo, tão cultural, e pensamos que é só ginástica, arte e autocontrole, né? Mas não, mudra é uma questão bem religiosa mesmo. O sacrifício védico de fogo, yagya, né, na maioria do hinduísmo, não são referidos diretamente. Mas Agni ainda é adorado como divindade. Então, embora não seja referido diretamente, apesar que eu presenciei em São Paulo, né, rituais do fogo, como se fosse a coisa mais normal, né, acontecendo no grupo, mas não é referido diretamente rituais do fogo, normalmente, entendeu? A não ser nas vivas, né, quando eles fazem a representação dos deuses. Mas todo casamento hindu tem Agni colocado como guardião do casamento. Alguns dizem que o Agni é a testemunha, a principal testemunha de que o ato de casamento aconteceu. Às vezes ele é chamado de sakshi, entendeu? Durante o casamento, porque é requerido para a cerimônia. Às vezes eu erro um pouco a pronúncia, perdoa, porque o sânscrito é um pouco longe aqui da minha língua oriental aqui. Mas é requerido para a cerimônia ser válida pela lei hindu, é requerido que se dê em volta do fogo sagrado 7 voltas. E 7 voltas em torno do fogo sagrado é o quê? É um ritual de fogo, onde a Agni está sendo referida, né? Deixa eu explicar um pouco o meu contexto aqui. O meu contexto é um contexto budista,
Mas o budismo, ele tem muita influência do hinduísmo. E os altares aqui ao redor da minha casa, ao redor do lugar de trabalho, tudo, embora tenha as imagens, tudo, referindo a Buda, e referindo ao dragão, e referindo ao que é próprio do budismo, também existe correspondência, às vezes, no mesmo altar com o que é próprio do hinduísmo, né? E também do taoísmo. Às vezes se junta no sincretismo. Sincretismo da popularidade. Não é o que acontece com o sacerdote, né? Porque o sacerdote, no caso do budismo Theravada, ele é bem cônscio do que ele tem que fazer, né? E é um outro caminho. Mas na religiosidade popular, e é o que influencia ao redor tudo, o hinduísmo é muito, muito presente, né? E às vezes eu falo, em vez de eu usar o sânscrito, eu acabo falando com a língua local, né? E me atrapalhando um pouco. Eu peço desculpa por isso. Bem, no culto védico está associado também as músicas e danças. E segundo os Vedas, a música é portadora de força salvífica. E ela promove a liberação do ciclo de reencarnações, que é o que todo mundo quer. Então, o Rig Veda, ele diz que 7 poetas, eu não sei pronunciar, poetas do tempo primitivo, eles cantaram para nascer a primeira aurora. Então há uma versão de que o deus das origens, né, chamado Prajapati, ele surgiu de um concerto de tambores, entendeu? Eram 17 tambores tocando e foi aí que ele surgiu. E ele é uma divindade de origem, né? Então você vê como a música está ligada em tudo isso. E a popularidade, né, da divindade a mais celebrada, que é o que eu penso que Krishna é, né? A popularidade de Krishna está ligada na representação dele dançando e tocando flauta, né? Eu vou fazer só uma referência que eu acho interessante, que aqui tem tambores com quantidades, tambores e flautas, né? E a gente encontra em Ezequiel 28, verso 13, também uma referência, né, do querubim, né, e o querubim caído. E a referência a ele é dito que havia nele também tambores e flautas. Então, tudo isso que é antigo está dentro de uma comunicação de símbolos, né? E esses símbolos estão na música. E é uma representação bem conhecida de Shiva, quando Shiva é chamado de Nataraja, em que em uma dança cósmica, num ritmo bem regular, né, ele vai realizar o quê? Shiva dança de uma forma tão extraordinária que os seres espirituais vão se reunir ao redor dele maravilhados. E o texto, né, diz que demônios, entidades e outros tipos se reuniram maravilhados para ver a dança dele, né? Bem, nós vamos até aqui, entendemos o contexto cultural, né? É Zimmer que fala isso, né? Que, quando pesquisa sobre os símbolos da civilização da Índia, ele explica que nessa cultura a dança é referida como uma forma de magia ancestral. Isso está tudo ligado, né? Por isso que os meus estudos também de espiritualidade vão culminar no que eu estou trabalhando aqui. Mas aqui é apenas religião mundial para o entendimento de conteúdo. Eu agradeço. Muito obrigado.